Bom, a aula gravando, tela compartilhada, vamos lá então para a nossa 9ª semana de aula, né? Lembrando que hoje nós vamos aí falar sobre do processo e do julgamento dos recursos em sentido estrito e das apelações nos tribunais de apelação. Então, vejamos aí aquilo que diz a legislação a respeito deste tema. Então, sobre esse aspecto, sobre essa situação, nós temos aí a necessidade de falarmos sobre esse assunto. Ou seja, né, talvez, e do meu ponto de vista, a parte mais interessante dos processos. Eu, particularmente, gosto muito de advogar nos tribunais, né? Para mim é um outro ar, para mim é uma outra situação, talvez muito mais fácil, talvez muito mais agradável do que advogar aqui, né, em primeiro grau. Eu gosto muito da sustentação oral, das manifestações que nós fazemos lá no tribunal. Então, a partir dessa situação, nós estamos aí diante do capítulo 5 do processo e do julgamento dos recursos em sentido das apelações nos tribunais de apelação e estaremos aí, então, a partir do artigo 609 do Código de Processo Penal. Sobre esse primeiro aspecto, nós temos que falar de dois tipos de agravos bastante interessantes. Nós temos lá o agravo em si, de forma simples, e nós temos o agravo regimental, né? São duas situações que nós podemos interpor lá no tribunal. De que forma? O agravo é aquele mesmo lá que vocês estudaram em processo civil, e nós vimos que em direito processual penal não existe o agravo, mas nos tribunais é possível, porque o regimento interno do tribunal permite a interposição do agravo. Então, nessa situação, quando nós observamos a figura do agravo, nós temos que levar aqui em consideração o fato de que ele serve para impugnar decisões lesivas, logicamente, a parte a qual o advogado patrocina os interesses, da qual é uma decisão tomada por um membro do tribunal. Ou seja, é uma decisão ali uníssona de alguém que compõe o tribunal, ou seja, de um desembargador, né? E quando ela é então proferida individualmente, né? Normalmente essas decisões individuais, elas partem do presidente do tribunal. E aí então entra-se com o agravo perante o órgão colegiado. Qual é o órgão colegiado capaz e competente para o julgamento do agravo? É a turma julgadora, seja civil, criminal, pública e assim por diante. Então, essa é uma situação da qual existe uma previsão legal, tanto na lei quanto nos regimentos internos dos tribunais. Então, é uma situação aí bastante interessante que vem lá descrita na sua possibilidade perante ali o artigo 609 do Código de Processo Penal. Uma outra questão importante é que, mesmo em razão das alterações do Código de Processo Civil, e nós sabemos que o Código de Processo Civil alterou aí o dispositivo do agravo, o prazo do agravo, nessa situação aqui, nós temos a súmula 699 do STF. Então, a súmula 699 do STF ainda mantém o prazo de 5 dias para interposição do agravo, seja o agravo simples, assim como por se dizer, ou do agravo regimental. Então, nós temos o agravo, que ele é descrito pelo Código de Processo Penal, e o próprio regimento interno de cada tribunal também prevê a figura do agravo regimental, ou seja, nos termos do regimento daquele determinado tribunal. Então, o prazo para interposição do agravo, nos termos da súmula 699 do STF, continua sendo de 5 dias, mesmo com as alterações ali havidas pelo Código de Processo Civil. O artigo 609, então, do Código de Processo Penal vem dizer para nós que os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos tribunais de justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência, importante aí lembrar da competência, estabelecida nas leis de organização judiciária. Então, ou seja, nós tivemos uma grande reforma, né, da organização judiciária nos últimos anos e, principalmente,
com relação à própria estrutura do tribunal. Nós perdemos os tribunais de alçada e ganhamos, na verdade, uma figura única. É o Tribunal de Justiça, dividido nas suas competências de julgamento, seja direito público, direito privado, direito criminal, direito civil e assim por diante. Então, existem câmaras, existem turmas especializadas de acordo também com a matéria para julgamento dos recursos, né? Sejam recursos em geral, as apelações e os embargos. André, onde é que entraria o agravo, então? O agravo entra aqui nos recursos gerais. Bom, diz ainda aí o parágrafo único do artigo 609. Olha como isso é interessante, como o advogado tem que saber manusear aquilo que a lei nos oferece, seja em grau de recurso, né? Vem dizer o parágrafo único, então, que quando não for unânime a decisão de segunda instância, ou seja, quando aquela turma criminal não julgar por unanimidade o recurso, né, de forma desfavorável ao réu, então, seja, pelo menos um dos desembargadores teve um entendimento favorável ao réu, favorável ao recurso da defesa. Nessa situação, cabem embargos infringentes ou de nulidade, né? Na verdade, nós temos lá embargos infringentes e de nulidade, mas vocês vão conhecê-lo, vocês vão ouvir mais somente como embargos infringentes. E aí você tem o prazo, então, de 10 dias para interpor os embargos infringentes, fazendo o quê? Né? Qual é a finalidade dos embargos infringentes? A grande finalidade é fazer com que aquele voto minoritário possa ser reanalisado, né? Aquele voto favorável ao réu possa ser reanalisado e talvez tentar convencer os outros desembargadores de que aquele voto foi o correto. Então, essa é uma situação bastante importante, né? Lembrando que aí os 10 dias é contado da publicação do acórdão, né? Na forma lá do artigo 613, conforme nós veremos mais adiante. Então, é uma questão bastante embargos infringentes de nulidade quando for uma decisão não unânime. Então, uma decisão da qual nós não temos ali a unanimidade, alguém pensou diferente, um desembargador votou pelo interesse do recurso do réu, cabe embargos infringentes no prazo de 10 dias, contados lá da publicação do acórdão. Então, ou seja, dentre essa situação, a grande finalidade dos embargos infringentes é fazer com que aquele voto que foi derrotado, que foi perdido, possa prevalecer, possa convencer os demais desembargadores de que aquele voto é o voto correto, de que a condenação não é ali a melhor medida, a melhor saída. Então, fica aí essa ressalva do artigo 609 do Código de Processo Penal. Pessoal, qualquer dúvida, vocês sabem, fiquem à vontade aí para ligar os microfones, para perguntarem, tá bom? Para que eu possa ir esclarecendo. É importante que não fique nenhuma dúvida sobre aqui esse julgamento dos recursos no tribunal. Quando nós temos, então, que disciplinar a competência, como eu disse para vocês agora há pouco, a competência dos tribunais, ela é, na verdade, uma previsão, né, da Constituição Federal. Então, a própria Constituição Federal prevê essa competência de julgamento. E, logicamente, o próprio regimento interno de cada corte também, assim, determinará com relação à sua organização de julgamento. No caso da nossa análise, nós estamos falando da competência em razão da matéria. Ou seja, a competência em razão da matéria, de forma geral, seria aquela turma, aquela câmara especializada em um determinado assunto, um determinado ramo do direito, né? Mas, além disso, nós temos também a competência exclusiva do Tribunal Superior, do Tribunal do STF, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, como nós também temos dos tribunais estaduais e dos tribunais regionais federais. Então, competência também, por exemplo, né, o Tribunal Regional Federal da primeira região, da terceira região. Então, não é só com relação ao próprio Estado, ele pode extrapolar os limites territoriais do Estado, já que nós temos tribunais regionais federais que abarcam, que abordam
mais de um estado, né? É bastante interessante aí, o estado de Minas Gerais ganhou o seu Tribunal Regional Federal. Então, vocês têm aí agora o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que cuida dos processos federais do estado de Minas Gerais. E com certeza isso será bastante proveitoso, muito mais célere a análise dos processos aí no estado de Minas Gerais. Então, é importante aqui nós lembrarmos que é a competência e razão da matéria, tá? No nosso aspecto sobre o nosso estudo, matéria criminal. Então, é uma competência de uma determinada Câmara, de uma determinada turma, para julgamento somente de processos criminais e de recursos criminais. Quando nós temos ali a questão do julgamento lá no Tribunal de Justiça, é imprescindível, é indispensável que haja ali a intimação, né, da defesa com relação a este julgamento, né? Exceto, existe uma exceção do habeas corpus, tá? Mas mesmo assim também se vê por praxe que os tribunais intimem a defesa do julgamento do habeas corpus, porque pode haver a defesa, o direito, o interesse ali da sustentação oral do recurso. Então, também, né, levando-se em consideração a ampla defesa, o contraditório, sempre que houver o julgamento de um recurso no tribunal, é indispensável a intimação da defesa, para que ela manifeste o seu interesse, o seu desejo de apresentar o seu recurso, a sua sustentação oral ao recurso. E para isso, nós temos aí a súmula 431 do STF. Então, a súmula 431 do STF diz que é nulo o julgamento de recurso criminal na segunda instância, sem prévia intimação ou publicação da pauta, salvo de habeas corpus. Por que o habeas corpus não precisa, então, ela é uma exceção a essa regra da intimação da defesa? Porque o habeas corpus ele tem ali o critério, o caráter não recursal. Por mais que ele esteja esculpido dentre os recursos, ele é um remédio constitucional. É o exercício da garantia de um direito fundamental. Então, o Estado, na pessoa do judiciário, né, ali analisará o vício, a mácula sobre um direito fundamental do indivíduo, que, via de regra, é a sua liberdade. Então, tem que ser um julgamento mais rápido, mais célere, por isso que não se exige a intimação da defesa somente no habeas corpus, tá? Todos os outros julgamentos de todos os outros recursos, a defesa deve ser intimada sob pena de nulidade, ou seja, não produzir nenhum efeito jurídico. Aí você vai perguntar, André, mas essa intimação prévia, quanto tempo é prévio? Eu já tive casos que me intimou 2 dias antes do julgamento, né? Eu já tive casos que eu fui intimado na sexta-feira para um julgamento na terça, mas o importante é que haja essa intimação, né? Há quanto tempo vai se intimar? Logicamente que não vai ser uma intimação no próprio dia. Tem que ter pelo menos ali um dia ou 2 para que o advogado possa se organizar, né, para manifestar o seu interesse em sustentar oralmente o seu recurso no tribunal. E a sustentação oral, ela é indispensável. Eu sei que não são todos advogados que gostam de fazer, que fazem, mas estão perdendo uma boa oportunidade de defender ali os seus clientes. Então, nessa situação, as partes, né, no caso, serão intimadas, dando ciência da pauta de julgamento. Pessoal, a pauta de julgamento é o seguinte: não existe um horário específico, uma ordem específica de julgamento desse recurso, mas vai dizer o seguinte, que aquele recurso será julgado na sessão de julgamento do dia tal, né? E são 2 motivos que exigem aí a publicação dessa pauta. O primeiro são os próprios princípios, né, do direito. No caso, é uma sessão pública. Uma outra situação aí é quem nunca esteve num tribunal assistindo uma sessão de julgamento, é importante que vá, né? Por quê? Assim como vocês tiveram os estágios que tiveram que cumprir aquela pasta de audiências, audiência de rito sumário, audiência de rito ordinário, audiência de rito sumaríssimo, né, audiência civil, criminal, trabalhista, é importante também que vocês conheçam ali a dinâmica de julgamento nos tribunais. Então é só chegar no tribunal
e dizer, olha, eu quero assistir à sessão de julgamento da Câmara Criminal. Eles vão te perguntar de qual Câmara, você fala de qualquer uma, e aí você vai ter o direito a assistir, porque é público, né? O Tribunal de Justiça também, assim como os fóruns, são públicos. Então, nessa situação, o primeiro motivo é homenagem ao princípio da publicidade, levando-se em conta as sessões colegiadas dos tribunais são públicas e podem ser acompanhadas por qualquer um, em especial pelos envolvidos. Então, eu sempre convido os meus clientes a me acompanharem ao tribunal para que assistam lá a sessão de julgamento, para que eles vejam o trabalho do advogado, para que eles acompanhem os motivos da condenação ou da absolvição, e é sempre importante a presença do cliente lá, acompanhando o próprio direito, acompanhando a decisão do próprio interesse. Né? A segunda hipótese aí que nós temos para a situação e a necessidade desta intimação da defesa é a possibilidade, então, como eu venho dizendo até agora, da sustentação oral, ou seja, significativa de um complemento às argumentações das partes. Ou seja, né, deixa de ser simplesmente uma petição, deixa de ser simplesmente a letra morta, para que aquela defesa daquele recurso passe a ter emoção. Aquela defesa daquele recurso passe a ter ali a atuação do advogado, né? Que ele possa, logicamente, pontuar aquilo que é mais importante de forma objetiva, de forma prática. E aí você vai se perguntar, André, quanto tempo eu tenho então para fazer a sustentação oral? Você tem 15 minutos. Então percebam como tem que ser sintético, como tem que ser objetivo o advogado quando lá no tribunal para poder fazer a sua sustentação oral. Você vai dizer, André, mas 15 minutos é muito tempo. Depende, logicamente, da complexidade do processo. Depende, logicamente, das circunstâncias da sentença, daquilo que se busca modificar, reformar naquela sentença condenatória. Então, é muito importante esses dois aspectos a serem observados, tanto o princípio da publicidade, quanto aqui a possibilidade da sustentação oral do recurso, ou seja, né, criar a situação, fazer com que o recurso deixe de ser simplesmente uma petição, né, um arrazoado, apresentação de razões ou contra-razões ao recurso, para que possa então existir ali essa a flexibilização verbal também na busca do convencimento dos desembargadores. Prescrição como matéria preliminar ao mérito é muito importante, lembrando que a prescrição é matéria que pode e deve ser analisada de ofício pelo tribunal, né? Mas é lógico que numa situação pré-definida, quando você questiona a prescrição punitiva, né, de determinado crime, nada mais há que se questionar sobre o mérito da causa. Então, seja, é uma matéria de ordem pública, por mais que possa a defesa alegá-la de forma preliminar, por ser uma matéria de ordem pública, ela é passível, mas eu vou dizer mais, é necessário que os juízes analisem ali, né, de forma preliminar, a existência ou não de prescrição de determinado processo. Né? No caso aqui nós estamos analisando da prescrição punitiva, lembrando que nós temos a prescrição executória, que ela começa a correr após o trânsito em julgado do processo. Então, é bastante importante. Agora, pessoal, nós temos uma outra situação. Quando nós falamos em prescrição, por vezes ela é importante para o cliente para dizer, olha, o Estado não pode mais puni-lo pela prática do ilícito a qual ele foi acusado. Porém, quando se busca a confirmação de que não foi o agente, o autor daquele crime, ou que aquele crime não aconteceu, a prescrição não nos ajuda. Por quê? Porque aí, na verdade, nós temos a necessidade da proclamação da absolvição. Né? Ou seja, o mérito tem que ser atacado por mais que a prescrição punitiva já tenha ocorrido. Então, não se deve aqui, em determinados casos, né, afastar o mérito quando for para absolver o acusado, né, o denunciado, e no caso aqui, o recorrente. Então, ou seja, é bastante importante, por mais que a prescrição seja matéria de ordem pública, que deva ser analisada de ofício pelo magistrado, quando for para buscar a absolvição,
o mérito deve ser atacado, né? Mas existem, logicamente, aí posições em contrário. Mas penso eu que, quando for para absolver, o mérito não deve ser ali suprimido em razão da análise ou da detecção simplesmente da prescrição. Pessoal, até aqui tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Tudo certo, professor. Obrigado. Tudo certo, professor. Obrigado. Então tá bom. Qualquer coisa vocês me avisem, tá? Passando aqui então para o próximo slide. Conceito de embargos infringentes e de nulidade. Nós vimos ele está presente lá no parágrafo único do artigo 609 do Código de Processo Penal. Então, o que é que nós temos que buscar aqui? Uma situação, né? Ou seja, quando existe um julgamento lá por uma turma julgadora e ele é um julgamento não unânime, ou seja, lá nesse julgamento, da qual estão presentes 3 desembargadores, um deles foi contra a manutenção da condenação do réu. Então, por essa não unanimidade, é que cabe os embargos infringentes e de nulidade. Por quê? Buscando, mais uma vez, fazer com que aquela interpretação do voto vencido possa se sobrepor, possa, então, suprimir a outros pensamentos divergentes, né? Então, nós temos ali o fato de, por exemplo, no julgamento onde 3 desembargadores atuam, o voto fica 2-1. Então, nessa situação, é a chance que o acusado tem de utilizar aqueles argumentos daquele desembargador que votou a seu favor, né, para tentar, de uma forma bastante ampla, fazer com que todos os outros desembargadores possam pensar como ele. Então, sempre haverá a oportunidade dos embargos infringentes quando nós estivermos diante de um julgamento não unânime por uma turma julgadora. Então, lembrem-se disso, façam esse link em turma julgadora e voto não unânime. Turma julgadora e voto não unânime, cabe embargos infringentes. Qual é a nulidade, qual é a finalidade dos embargos infringentes? A finalidade é pegar aquele voto vencido, reanalisar os seus argumentos e submeter novamente ali a turma julgadora a possibilidade de algum desembargador vir a pensar como aquele que teve o voto vencido. E aí você inverte de 2-1, você inverte para 2-1 a seu favor, né? Então, na verdade, embora seja possível inverter esse quórum, passando de 2-1 para 3-2, por exemplo, a segunda chance conferida ao acusado é salutar, uma vez que se trata de um interesse individual, ligado à ampla defesa, como todos os recursos a ela inerentes. Então, é uma forma de dizer, olha, se um dos embargadores pensa como eu, né, e foi favorável ao meu recurso, por que não discutir isso mais um pouco? Por que não levar novamente essa discussão, esses argumentos desse desembargador para a turma julgadora novamente? Então, submete-se novamente esse julgamento à mesma turma julgadora, buscando ali, tentando convencê-los nos mesmos termos e nos mesmos argumentos deste voto vencido. André, mas e se a votação for unânime? Posso entrar com embargos infringentes? Não, não pode. É só quando tiver algum voto favorável ao seu desejo, ao seu recurso. Então não caberia embargos infringentes. André, o que eu posso entrar, então, por exemplo, quando eu tenho um julgamento unânime? Bom, vai depender dos argumentos, vai depender de como foi realizado esse julgamento, né? Mas, via de regra, você pode entrar com recurso especial, tentando submeter esse processo ao julgamento por outra instância. Então, caberia recurso especial. Agora, se contraria, por exemplo, norma federal ou a própria Constituição Federal, né, nós temos o recurso extraordinário e o recurso ordinário constitucional. Denominação do recurso, ou seja, por que ele leva, então, este nome, né? Embargos infringentes e de nulidade. Alguns podem pensar aí que se trata de 2 recursos. Na verdade, não. É um único recurso.
E a matéria em discussão está ligada sempre ao mérito propriamente dito. Por quê? Porque pelo menos um dos desembargadores, né, no caso aqui, ele analisou o processo e ele foi convencido pelos argumentos do recurso, né? Então, olha só, é uma questão de direito material, ou seja, infringentes, como pode estar ligado ali e vinculado a um tema exclusivamente processual, e aí seria a busca e o reconhecimento da nulidade de um ato, como, por exemplo, a não intimação da defesa para o julgamento de um recurso. Então, embargos infringentes e de nulidade, na verdade, poderia ser ou de nulidade. Por quê? Se for relativo ao mérito, nós estamos diante de um embargos infringentes, né? Se for relativo ali a uma questão processual, nós estaríamos diante de uma nulidade, tá? Mas é uma técnica, nem sempre as técnicas legislativas são boas aí na redação, mas a grande finalidade é essa, né? Então, de uma forma, resumindo aí, nós podemos usar este recurso apenas para discutir matéria vinculada ao mérito, ou somente em relação à eventual existência de nulidade ocorrida no processo. Então, é quanto ao mérito ou nulidade ocorrida no processo. Porém, sempre quando houver voto vencido em desfavor do acusado. É o que eu disse, alguém tem que ter concordado com o recurso do acusado. Alguém tem que ter sido convencido de que existe a necessidade da reforma daquela sentença, daquela decisão de primeiro grau. Então, esse é um ponto bastante importante. Com relação ao prazo para a interposição dos embargos infringentes e de nulidade. Então, o que é que nós temos? Com relação ao prazo para a publicação deste recurso, para a interposição deste recurso, nós temos aí a situação de que não se exige a intimação pessoal do réu ou de seu defensor, salvo neste último caso, quando se tratar de defensoria pública. Se for advogado contratado, não há necessidade da intimação da decisão, do acórdão, né? Aqui eu falo defensoria pública, mas também nós podemos reconhecer aqui como defensor dativo, né? No Estado de São Paulo existe um convênio entre a OAB e a Defensoria Pública do Estado, pela ausência de defensores públicos em condições mínimas, né, para atenderem a população. A intimação do Ministério Público também é pessoal. E por ocasião da interposição, deve o recurso ser imediatamente instruído com as razões, pois não será aberta vista para essa finalidade. Olha aqui uma novidade, né? Quando nós entramos com um recurso de apelação, nós sabemos, ele é dividido em duas petições. A petição de interposição e depois as razões. No caso dos embargos infringentes, é uma petição só, né? Então, você tem que interpor e já ali, logicamente, instruí-lo com as razões do porquê, né, da análise de mérito ou da análise do processo que possa gerar ali a nulidade. Então, segue a mesma regra e é bastante importante aí que nós possamos compreender a finalidade dos embargos infringentes e de nulidade. Qual é a aplicabilidade do recurso, né? Somente se dá em julgamento de apelação, pessoal. Olha aí, é importante também, né? Eu só posso interpor um recurso, um embargos infringentes da decisão de uma apelação, de um recurso em sentido estrito ou no caso de um agravo em execução. Então, eu estou falando recurso de apelação para os crimes comuns, o recurso em sentido estrito em todas aquelas hipóteses do artigo 581 e do agravo em execução, né, nos termos lá da Lei 7.210 de 84, a Lei de Execução Penal. Então, ou seja, são situações bastante específicas das quais cabe ali a interposição dos embargos infringentes, né? Então, é uma questão bastante importante. Nessa situação ainda, nós temos a admissão de acórdãos proferidos pelo tribunal e jamais por turma recursal, que tribunal não é. Então, é importante nós lembrarmos que a decisão tem que partir do tribunal, né? Ou seja, de turmas que estão ali inseridas no tribunal, na sua organização judiciária, que julgam de acordo com o tema. E uma observação importante sobre essa situação
é a possibilidade da utilização dos embargos infringentes no agravo de execução, existindo posição que os limita ao contexto da apelação e do recurso em sentido estrito, né? E olha só o que diz aí para nós a jurisprudência do STJ. É cabível a oposição de embargos infringentes à decisão não unânime proferida em sede de agravo em execução. Então, já está aí, vamos pensar assim, fortalecida a tese de que cabe, então, tanto ao recurso de apelação, quanto ao recurso em sentido estrito, quanto ao agravo em execução. Porque é importante lembrar que o recurso presente ali, né, vamos pensar em recurso próprio, não estou falando aqui de habeas corpus agora, mas vamos pensar que o recurso próprio da execução penal é o agravo em execução. Então é uma questão também bastante importante que já vem aí pacificado, fortalecido pela jurisprudência do STJ neste cabimento. Voto favorável ao réu, é o que eu disse, se é um voto vencido, quer dizer que existe um voto favorável ao réu, ou seja, um voto que demonstre ali a compreensão, né, a aceitação da tese da defesa quanto à decisão atacada. Então, é uma situação bastante importante, né? Então, tem que ser uma votação não unânime e que demonstre ali este voto favorável ao réu. André, mas precisa ser um voto favorável na integralidade? Não. Pode ser um voto favorável, por exemplo, na parcialidade. Ele pode não ter atendido tudo que se foi pedido no recurso, ainda assim será considerado como um voto favorável ao réu. E quanto ao processamento, né? Nós temos lá também o segmento ali nos termos do artigo 613. Assim, não está prevista em lei a manifestação dos embargos, embora certos regimentos internos dos tribunais contemplem essa previsão, né? E numa situação bastante interessante ainda, no caso do assistente de acusação, ou seja, do acusador particular, do advogado contratado pela parte para fazer acusação, e ao querelante, no caso das ações penais privadas, sejam elas próprias, propriamente ditas, ou subsidiárias da pública. E o próprio Ministério Público, que estaria, então, representado pelo parecer do Procurador-Geral de Justiça. Então, vamos imaginar a seguinte situação, né? O tribunal ele é composto por quem? Ali a Câmara, a turma julgadora, né? Por exemplo, nós seguimos aqui o código do Dr. Guilherme Nucci. Ele, até pouco tempo atrás, ele era o presidente da 16ª Câmara do Direito Criminal aqui do estado de São Paulo. Então, ou seja, nós temos lá, então, 3 desembargadores. Nós temos o Procurador-Geral de Justiça e nós temos o advogado. Então, ou seja, figuras obrigatórias. Os 3 desembargadores e sempre a presença do Procurador-Geral de Justiça. André, quem é o Procurador-Geral de Justiça? São os promotores promovidos à segunda instância. A presença do advogado não é obrigatória, mas é um direito que ele tem, se assim o desejar, realizar a sustentação oral no tribunal, né? Mas lembrando que não é obrigatória, né? Nenhum recurso é obrigatório, quanto mais a sustentação oral no tribunal. Desacordo parcial e limitação ao conhecimento, que é o que eu disse agora há pouco, né? Já tinha até me antecipado aí, que é aquela questão do voto vencido. Ele pode ser completo e ele pode ser parcial, ou seja, mesmo assim continua sendo uma decisão não unânime, por ter divergido frontal e integralmente dos demais, proporcionando então um amplo conhecimento pela Câmara ou turma ampliada a respeito da matéria julgada, bem como pode divergir somente em alguns aspectos. Então, na verdade, é uma divergência parcial dos demais. Ele não acata na totalidade o recurso interposto, e isso faz com que, então, possa e tenha o direito ali de você atacar aquele ponto que gerou a controvérsia entre os desembargadores. Aí você não pode mais analisar, você não pode mais atacar nos seus embargos infringentes novamente a totalidade do recurso. Por quê? Porque não foi uma aceitação, não foi um convencimento na totalidade. Você só pode atacar aquela questão, né, aquela parte divergente, ou seja, pode apenas divergir em alguns aspectos. Então, se for, por exemplo, um voto com um voto pleno,
né, um voto completo de acordo com o seu recurso, tudo bem, devolve-se a matéria recursal completa à turma ou à Câmara julgadora. Se for uma divergência somente sobre alguns aspectos, uma divergência limitada, aí também devolve-se somente esta limitação da controvérsia para uma reanálise da turma julgadora. Quanto à legitimidade de interposição, né? Logicamente que cabe aqui interpor aquele que interpôs o recurso. Então, seja, admite-se que o recurso ele é voltado exclusivamente para a defesa. Pode ser interposto pelo réu diretamente, pelo seu defensor, e aí também pode ser interposto pela Procuradoria de Justiça. Por quê? Porque a Procuradoria de Justiça, ou seja, o promotor lá de segunda instância, pode também divergir. André, o procurador de justiça ele tem que concordar plenamente, por exemplo, com o recurso do Ministério Público aqui de primeira instância? Não. Ele tem a sua independência para concordar, para divergir em parte ou para divergir totalmente. Por exemplo, eu já vi um caso que o recurso chega lá, um recurso contra uma sentença absolutória, e o procurador de justiça diz, olha, em que pese o Ministério Público lá de primeiro grau tenha recorrido da sentença absolutória, a Procuradoria de Justiça se manifesta pela manutenção da absolvição. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque os membros do Ministério Público, seja de primeira instância ou de segunda instância, são autônomos e têm essa autonomia também de divergir entre si, né? Então é importante que quem pode interpor embargos infringentes? A defesa, né, no caso, representada pelo defensor, e também o próprio procurador de justiça. Claro que essa é uma situação um tanto quanto ali excepcional, mas é possível que exista essa interposição de embargos infringentes em favor do réu, também pela Procuradoria de Justiça. Quanto à impossibilidade no caso de ação penal de competência originária, o que significa isso? Ação penal de competência originária é aquela que ela já se inicia lá no tribunal. Aí, logicamente, que não cabe embargos infringentes, né? Por quê? Porque ela está funcionando como se fosse de primeiro grau. Então, não se devolve uma matéria para a própria Câmara julgadora quando ela é ali, ela possui a competência originária pelo julgamento daquele recurso. No caso, por exemplo, ali, julgamento de prefeitos, por exemplo, né? Onde, enquanto estando no exercício da função, serão julgados pelo Tribunal de Justiça. No caso, por exemplo, de magistrados, que quando cometem crimes, também serão julgados ali pelo Tribunal de Justiça, né? Chamado aí por muitos como foro privilegiado. E nessa situação, né, não cabe, então, embargos infringentes quando houver ali a competência originária do tribunal para julgar determinado caso. E aí nós temos ali a decisão do TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região aqui de São Paulo, né, em Mato Grosso do Sul, que diz: não se apresenta cabível recurso de embargos infringentes em matéria penal contra a decisão proferida em ação penal de competência originária do tribunal. O que diz, como nós vimos lá, o artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 259, e aí vem, do regimento interno desta corte, pessoal. Então, conhecer o direito é também conhecer regimentos internos das cortes dos estados que você advoga. E aí você vai perguntar para os advogados que você conhece, para os seus amigos, para os seus parentes, quem é que já estudou o regimento interno, por exemplo, aí, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. E vocês vão se surpreender, porque a maioria não conhece o regimento interno, a maioria não conhece, por exemplo, o agravo regimental que o próprio tribunal concede a oportunidade na interposição do recurso. Então, fiquem muito atentos a essa situação. Conhecer o direito é ir muito além da nossa legislação. É conhecer exatamente onde é que você está pisando, inclusive o regimento interno do tribunal no qual você advoga. Artigo 610. Diz aí o artigo 610.
Nos recursos em sentido estrito, lembrem lá, artigo 581, com exceção do de habeas corpus e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção penal ou crime que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vistas ao procurador-geral pelo prazo de 5 dias e em seguida passarão por igual prazo ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento. Parágrafo único. Anunciado o julgamento pelo presidente e apregoadas as partes com a presença destas ou a sua revelia, ou seja, é obrigatória a intimação, mas não é obrigatória a presença ali da defesa ou do réu. O relator fará a exposição do feito e, em seguida, o presidente concederá, percebam, olha o prazo diferente, prazo de 10 minutos, a palavra aos advogados ou às partes que solicitarem e ao procurador-geral quando requerer por igual prazo. André, por que aqui é 10 minutos e não é 15, como você havia dito? Porque nós estamos diante de processos, olha só, recurso em sentido estrito, com exceção de habeas corpus, e nas apelações interpostas das sentenças dos processos de contravenção penal, né, ou de crimes que a lei comine pena de detenção. Então, o que nós temos aqui? A regra geral são 10 minutos, porém, existem regimentos internos que aumentam para 15 minutos o prazo para a sustentação oral, né? 10 minutos, de fato, é pouquíssimo tempo para você poder argumentar e tentar convencer os desembargadores, porque ali a sua situação, a situação do seu cliente, já é desfavorável. Então, são ritos especiais que nós temos para o habeas corpus, são ritos diferentes que nós temos para recursos de apelação de sentença de processo de contravenção penal, nós temos uma lei própria, ou aqueles que cominem pena de detenção, ou seja, crimes de menor potencial ofensivo. Então, são situações ali à parte. Então, recurso em sentido estrito, com exceção do habeas corpus e apelações. Apelação de crime comum, ela tem uma regra própria, então segue aqui o recurso em sentido estrito. Então, são situações aí que nós temos que nos manter muito atentos com relação a esses prazos, principalmente aqui os 10 minutos. Quanto ao rito do habeas corpus, né? E aí eu disse para vocês agora no início da aula que ele se trata de uma autêntica ação constitucional. Algumas pessoas o classificam como ação popular penal, mas, via de regra, não existe ação popular, né, no direito penal. Existe aí a ação constitucional, que ela é representada pelo habeas corpus, em caso de ofensa à liberdade, né, de locomoção, que é o segundo direito mais importante do indivíduo, é a garantia de um direito fundamental do indivíduo. E aí, nessa hipótese, nesse aspecto, esse recurso, vamos pensar assim, já será apresentado diretamente ao relator, que ali fará uma análise prévia. Ou seja, ele já vai, por exemplo, decidir liminarmente se vai conceder uma decisão liminar ou não com relação à liberdade do indivíduo, né? E aí, a jurisprudência do Rio Grande do Sul diz para nós que é desnecessária a prévia intimação da inclusão de habeas corpus em pauta extra, artigo 610, que é o que nós estamos analisando, bem como os artigos 176 e 177 do regimento interno. Regimento interno de quem? Do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, não há qualquer violação ali ao direito constitucional da ampla defesa com a não intimação do advogado acerca da sessão de julgamento de habeas corpus, eis que levado em extra pauta. Intenção do embargante em ver rediscutidas questões decididas no acórdão recorrido, não se situando hipótese vertente em aquelas previstas, como nós veremos mais adiante, do artigo 619 deste Código, não obrigatoriedade de análise de cada um dos fundamentos invocados na peça do habeas corpus. Você analisa, então, no contexto, né? Você analisa ali a questão fundamental, que é a ofensa à liberdade de locomoção. Então, é uma situação aí também bastante interessante que nós temos quanto ao rito próprio ou rito especial
do habeas corpus. Então, se vocês forem questionados na prova entre a diferença do rito, do julgamento do recurso comum para o rito do habeas corpus, basicamente a diferença que premente é a desnecessidade da intimação da defesa do julgamento de habeas corpus e principalmente ainda essa desnecessidade de intimação quando for uma pauta extra, ou seja, não aquelas pautas regulares de julgamento, né? Então, dada a necessidade, a urgência ali talvez de se impedir que permaneça ofensa à liberdade de locomoção de alguém, tem uma pauta de julgamento extra para julgamento de habeas corpus. Quanto à apelação especial, pessoal, olha só, o que seria uma apelação especial? É uma apelação mais célere, é uma apelação mais rápida. Como é que ela vai acontecer e quando ela acontece? Como nós vimos agora há pouco, né? Processos relativos à contravenção penal ou crimes apenados com detenção. Por quê? Qual que é a regra do recurso de apelação? Ela chega, ele é distribuído no tribunal, ele vai para uma das câmaras criminais. Na Câmara Criminal, ele vai para o relator, que vai fazer um relatório do processo e do recurso. Aí vai para o procurador de justiça para que ele possa dar o seu parecer, volta para o relator, para que o relator submeta à mesa para que designe dia e data de julgamento do recurso, né? Mas quando for contravenção penal ou crime apenado com detenção, já vai direto para o procurador de justiça, né? E depois volta para o relator e aí já vai para julgamento. E você pula uma fase, você pula aquela análise inicial do relator. Ele vai fazer análise somente depois da manifestação do procurador de justiça. Por isso que é chamado de apelação especial. Nos demais crimes que não contemplem a contravenção penal ou crimes apenados com detenção, vai para o desembargador, relator, vai para o procurador de justiça, depois volta para o relator, depois então ele vai submeter ao julgamento. Então percebam que ele acaba sendo muito mais demorado. Parecer do Ministério Público e contraditório. Então, ou seja, é um aspecto, é uma análise aí bastante importante também, na qual estabeleceu-se de forma praticamente unânime na doutrina e na jurisprudência que o Ministério Público, ao atuar em instância superior, quando não for o caso, né, o proponente da ação originária, ou seja, quando não for o caso lá daquela ação correr originariamente em segundo grau, ele participa a custos legis, ou seja, ele não está ali simplesmente para representar aquela acusação, aquela condenação da qual obteve o Ministério Público de primeiro grau, mas ele está ali para fiscalizar o procedimento. E se ele, então, não concordar com aquela condenação, ou não concordar com o recurso do Ministério Público de primeiro grau contra uma sentença absolutória, ele tem toda a liberdade para ter uma manifestação imparcial. Ele pode concordar, ele pode discordar, então não há ali nenhuma limitação, né? O que, então, pode acontecer é que ele tenha um parecer ainda que totalmente desfavorável ou contraditório ao recurso do Ministério Público, do promotor de primeiro grau. Então, é a independência, é a imparcialidade do procurador de justiça, né, em razão dele estar ali no tribunal a custos legis, como fiscal da lei, como fiscal da legalidade na busca da justiça. Então, não é obrigado, ele não se vincula, por exemplo, ao recurso do Ministério Público de primeiro grau, que atuou, né, que agiu ali recorrendo de uma decisão absolutória. Se o procurador concordar com a decisão absolutória, ele pode se manifestar totalmente contrário ao recurso do Ministério Público. Não há nenhum impedimento com relação a isso. Qual é o prazo para parecer e voto, né? Primeiro, são prazos impróprios, não são prazos fatais. Podendo haver atraso, podendo haver várias situações que impeçam ali até mesmo que o processo seja célere. Então, esse é um fato. A grande questão, né, seria o excesso de serviço, que justificaria não ter um prazo fixo para o voto do relator, dos demais desembargadores, ou até mesmo a manifestação do procurador de justiça.
E aí nós temos, então, a inexistência do revisor nessas hipóteses. Em julgamento de recurso em sentido estrito e apelação especial, não seguem os autos ao revisor. Então, percebam que nas outras hipóteses, ou seja, recurso em sentido estrito, não. Apelação especial, não. Não segue para o relator. Porque o processo comum, ele tem. Nós temos o relator, nós temos o procurador de justiça, nós temos novamente aqui agora o revisor, e aí volta para o relator, e aí vai para o julgamento da turma. Processos de rito ordinário, processos que tratam de crimes hediondos, eles seguem esse ritmo, que é o relator, procurador de justiça, revisor e novamente o relator, até voltar para o julgamento. Então percebam, nós temos aqui uma exceção à regra, ou seja, em caso de recurso em sentido estrito, em caso de apelação especial, nós não temos a figura do revisor. Em todos os demais casos, também terá ali um desembargador que atuará como revisor. Ele vai revisar, ele vai reanalisar o voto do relator, a manifestação do procurador de justiça e também ali manifestará, em caso de necessidade, a necessidade de algum tipo de revisão. Talvez alguma incoerência, algum vício material, normalmente são apontados pelos revisores. Artigo 612, nós temos então os recursos de habeas corpus, designado o relator, serão julgados na primeira sessão. Lógico, dada a sua importância, por se tratar do direito constitucional e fundamental à locomoção, né, a ofensa indevida à locomoção de alguém. Já o artigo 613 fala: as apelações interpostas das sentenças proferidas em processo crime, a que a lei comine pena de reclusão. Percebam que eu não estou falando aqui da apelação especial, estou falando da apelação comum. Deverão ser processadas e julgadas na forma estabelecida no artigo 610, conforme nós vimos agora há pouco, com as seguintes modificações. Olha aí onde aparece a figura do revisor. Então eu tenho lá, exarado o relatório dos autos, passarão estes ao revisor, que terá igual prazo para exame do processo e pedirá designação de dia para julgamento. Então, vai lá no relator, vai para o procurador de justiça, revisor, e aí às vezes vai para o relator se for necessário o revisor apontar alguma coisa. Se ele não apontar nada, ele já pede o julgamento para aquele processo, né? Do revisor só vai para o relator se o revisor apontar alguma necessidade de correção. Se ele não apontar, pula-se essa etapa e ele já pede, então, o julgamento daquele processo. Os prazos serão ampliados ao dobro e o tempo de debates será de 1/4 de hora. Ou seja, quanto que é 1/4 de hora? Olha aí o que eu estava dizendo, 15 minutos. Então, percebam aí essa diferença, né? Enquanto nos recursos simplificados, enquanto no rese, enquanto na apelação especial a sustentação oral, os debates serão de 10 minutos, nos processos de maior complexidade apenados com reclusão, serão de 15 minutos o prazo para a sustentação oral. Né? Uma vez, perguntando isso para um aluno, eu coloquei lá 1/4 de hora na prova, ele falou que a resposta não existia, porque na aula eu tinha dito 15 minutos. Então tem que ficar atento a isso. 1/4 de hora é igual a 15 minutos. Ele disse que não tinha resposta adequada lá, porque eu tinha falado 15 minutos em aula e na prova eu pedi 1/4 de hora. Ele só não soube converter uma coisa com a outra. Apelação comum, que é então o que nós estamos aí falando, pessoal. Apelação comum trata-se então de uma hipótese de trâmite de recurso de apelação, respeitando o seu processamento mais lento. Por quê? Porque existe a figura do revisor, né? Com maiores detalhes, até porque a matéria em julgamento foi decidida pelo magistrado em procedimento igualmente mais extenso, ou seja, rito ordinário. Vocês viram lá, rito sumaríssimo, rito sumário e rito ordinário. Então, se nós tivermos um rito ordinário na primeira instância,
nada mais normal do que nós tenhamos também uma apelação julgada por um processamento mais lento, mais detalhado e mais analisado frente a essa situação, ou seja, a existência do revisor. É a única modificação efetiva entre o processamento da apelação comum e da especial. Não, não é o único. Né? Apelação comum, sustentação oral de 15 minutos. Apelação especial, sustentação oral de 10 minutos. Pois no tocante aos prazos, não são fatais nem podem ser prorrogados. Quanto ao tempo dos debates, o prazo também não é peremptório. Termina, no mais das vezes, adotando-se o mesmo procedimento. Eu já tive casos que foi determinada essa distinção porque ela está no código, tá? Mas devemos saber. Apelação especial, 10 minutos de tentação oral. Apelação comum, 15 minutos. Apelação comum, presença do revisor. Apelação especial, não tem revisor. E aí, então, termino aqui com vocês, né, a nossa apresentação, os nossos slides. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês agora. Professor? Oi. Olá, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Eu gostaria de saber detalhes sobre a nossa avaliação. Ela Certo. será em horário de aula e 5 questões dissertativas? Deixa eu pegar aqui, porque tem uma portaria da universidade que trata deste assunto. Para não falar besteira, deixa eu pegar a portaria, só um instante. Eu já adianto que ela será em horário de aula. Então vocês terão esse horário da nossa aula, tá, para fazer a prova, não mais que horário de aula, não poderá aí ultrapassar esse horário de aula também. Então, não pode fazer no outro dia? Não, não pode. Quem perder vai ter que fazer a prova substitutiva depois. Por isso que vocês já foram avisados com mais tempo, para vocês poderem se organizar. O nosso trabalho bimestral tem a sua pontuação de até 5 pontos. Vocês já fizeram o trabalho bimestral, tá bom? E a nossa avaliação, conforme aqui a portaria, a resolução 10 de 2020 da universidade, ela diz o seguinte: o semestre letivo será dividido em 2 bimestres, sendo atribuídos 10 pontos ao longo de cada bimestre. Então, ou seja, nós teremos cada bimestre um trabalho valendo até 5. E também uma avaliação. Com relação aqui à prova, deixa eu ver o que ela fala, olha só. 5 pontos atribuídos por meio de instrumento. Não. Aqui, ó. Avaliação. Perdão. 5 pontos atribuídos a uma prova bimestral, a qual versará sobre o conteúdo de cada matéria ministrada no bimestre e será realizada pelos alunos, de forma individual, sem consulta, e no caso deveria ser em sala de aula, mas não será. A prova bimestral deve ser composta preferencialmente, então eu vou seguir essa preferência, essa orientação da universidade. 4 questões dissertativas e uma de múltipla escolha. Tá? O professor deve informar na prova o valor de cada questão. Tá? Então eu vou seguir aqui essa orientação. Aqui fala preferencialmente, tá? Deixa eu até colocar aqui no nosso chat. Eu vou seguir, então, essa orientação da faculdade. Ou seja, 4 questões dissertativas e uma questão de teste. Então vai ser dessa forma, doutora. Com relação ao conteúdo, como eu disse, eu vou delimitar para que ele não fique um conteúdo muito extenso, tá? Então eu vou delimitar porque nossas aulas estão rendendo muito, né? Nós estamos aí com um conteúdo já bastante adiantado. Então eu não vou fazer com todo o conteúdo que foi dado anteriormente à prova. Eu vou delimitar para vocês aí já até segunda-feira, para que vocês possam estudar somente o conteúdo da prova. Beleza, professor, muito obrigado. Por nada. Mais alguma dúvida, pessoal?
Bom, não havendo mais dúvidas, eu mais uma vez peço aí que vocês avisem os colegas